Oi, meu nome é Francis. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu sou o tipo de pessoa que gosta de um desafio. Eu tava conversando com um amigo meu no telefone esses dias e a gente tava falando de como esse tempo em casa tem afetado o nosso humor. Tava me sentindo um pouco desmotivado esses dias e aí eu resolvi que seria uma boa ideia me ocupar com uma coisa diferente e aprender uma língua nova. E esse meu amigo decidiu fazer a mesma coisa, só que ele resolveu aprender alemão e eu decidi que eu vou aprender uma língua que eu já queria aprender há um certo tempo, que é o coreano. E eu fiz uma pesquisa online de como aprender coreano, só que existe tanto material disponível que eu fiquei muito confuso, eu não sabia nem por onde começar. O lado positivo é que o conteúdo está disponível de graça na internet para quem quiser aprender, só que o lado negativo é que não é muito fácil encontrar uma estrutura para a gente aprender a língua. Tendo essa estrutura, fica bem mais fácil porque você já sabe por onde começar e qual passo a passo você deve seguir para se aperfeiçoar na língua. Só que, como eu disse, essa coisa de ficar em casa o tempo inteiro me deixou muito para baixo. E quando eu tô pra baixo, eu gosto de meio que dar uma chacoalhada pra sair dessa. Então, eu resolvi radicalizar um pouquinho e me desafiar a aprender coreano em 7 dias. Sim, eu vou mergulhar profundamente na língua. Eu vou mergulhar profundamente no coreano. Não, peraí, isso também não ficou... Enfim... Eu vou me dedicar a aprender coreano durante essa semana inteira e eu espero poder falar ou poder me comunicar ou poder entender o básico do coreano até o fim dessa semana. Eu não sei nada de coreano, na verdade eu só dei uma olhada assim rápida no alfabeto e bem, já ouvi coreano, né, muitas vezes através de música ou através de seriado e tal, mas fora isso eu não tenho experiência falando a língua. Aliás, não. Quando eu estudei alemão, tinha um grupo de coreanos na minha sala e de vez em quando a gente se falava e tal, e eles me ensinaram a falar pegopá, que quer dizer eu tô com fome em coreano. Eles me ensinaram isso porque a gente sempre saía pra almoçar junto depois da aula, né? Mas isso é basicamente todo coreano que eu sei falar. E assim, gente, às vezes eu gosto de fazer uns desafios muito loucos, eu já passei tipo um tempo sem comer açúcar, já passei um tempo fazendo jejum intermitente. Sempre que eu tô me sentindo assim meio pra baixo, meio down, eu gosto de fazer um desafio meio louco assim pra meio que me dar um up, sabe? Pra sacudir um pouco a poeira. E aí depois que eu faço esses desafios, eu até fico, sei lá, meio orgulhoso de mim mesmo. E, geralmente, né, a partir daí, né, eu começo a fazer outras atividades e o humor melhora. Inclusive, eu já tive que aprender uma matéria de um semestre inteiro na faculdade em uma semana para poder passar na prova. E não me perguntem como, mas eu consegui passar na prova de alguma maneira. Então, se eu conseguir aprender uma matéria de 6 meses da faculdade em uma semana, eu acho que eu vou conseguir aprender o coreano em uma semana também. Se você quiser participar desse desafio para facilitar a sua vida, eu já fiz a pesquisa e eu formulei aqui 5 passos para aprender uma língua nova, totalmente de graça e de maneira rápida. E se você quiser aprender uma outra língua que não seja coreano, essa estrutura também serve para você, porque essa estrutura é boa para aprender qualquer língua. E se você estiver de viagem para algum outro país e precisar aprender a língua assim de maneira rápida para poder se comunicar por lá, se liga nessas dicas que eu vou passar agora que eu tenho certeza que vai te ajudar. Para aprender uma língua nova, a gente vai precisar de material. Eu não quero gastar nem um centavo comprando livro, pagando curso ou o que quer que seja. Tudo que eu vou usar vai ser o básico trio, que é uma internet que funciona, canetas e um caderno. Esse caderno aqui eu vou usar só para aprender coreano. E eu gosto de ter canetas de cores diferentes, que é para o sistema meio que ficar mais organizado na sua mente. E existem vários aplicativos que a gente pode usar para aprender uma língua nova, só que nesse caso, como a gente está fazendo esse desafio de 7 dias, eu quero simplificar o máximo que eu puder, e eu vou usar somente um aplicativo, que é um aplicativo chamado Write It. Pelo que eu vi, esse aplicativo é bom porque ele ensina você a escrever os caracteres em coreano, né? Os outros já são mais de prática, talvez eu use no decorrer da semana, mas enfim, no começo eu quero simplificar isso o máximo que eu puder. Então eu só vou usar um aplicativo. Tá bom, então vamos agora direto ao ponto, eu vou passar para vocês os 5 passos que eu aprendi para aprender uma língua nova. Primeiro passo, imersão. Ou seja, durante esses 7 dias inteiros eu só vou falar, ler e escrever em coreano. Claro que se eu precisar me comunicar com alguma outra pessoa, né, eu vou falar isso em outra língua, mas quando eu estiver sozinho, quando eu estiver fazendo as minhas coisas, eu só vou ler, escutar e falar coreano. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a semana inteira assistindo filme coreano,
vou assistir os doramas. Pra quem não sabe o que é dorama, são aqueles seriados ou novelas coreanos. Eu vou tentar assistir programa infantil coreano, porque a linguagem de programa infantil é bem mais leve. Eu vou ouvir bastante K-pop essa semana e eu vou procurar também os youtubers coreanos, né, pra eu me familiarizar com a linguagem. Programa de TV, música, série, se você tiver alguma recomendação, se você acha que eu devo assistir algum programa em particular, deixa aqui nos comentários, porque isso com certeza vai me ajudar bastante. Segundo passo é aprender o alfabeto e a pronúncia básica. E para memorizar e aprender a escrita, além do papel e da caneta, eu vou usar também aquele aplicativo que eu mencionei antes, que é o Write It. Se eu tivesse que aprender o chinês, por exemplo, eu já tentaria pelo menos aprender o alfabeto de maneira separada, porque o alfabeto chinês ele tem milhares e milhares de caracteres diferentes. Mas pelo que eu vi, o coreano é o alfabeto asiático mais simples que existe. Por isso que eu quis fazer essa pesquisa um pouquinho antes para ver qual era a estrutura do alfabeto, porque se fosse uma coisa muito complicada, eu com certeza não ia aprender em só uma semana. Eu vou praticar a pronúncia através de vídeos, músicas e séries coreanas, e eu vou praticar a fala repetindo várias vezes, né, aquilo que eu aprendi durante o dia, tentando conversar comigo mesmo, e também cantando a letra das músicas. O passo número 3 é memorizar as 1000 palavras mais usadas em coreano. Eu vou focar nas 1000 palavras mais usadas para evitar qualquer tipo de distração com palavras que a gente não usa no dia a dia, né? Sei lá, por exemplo, eu não preciso aprender como se falar paralelepípedo em coreano, porque eu raramente vou usar a palavra paralelepípedo. E por isso a regra é que eu vou focar somente nessas 1000 palavras mais usadas, e se por acaso aparecer palavra nova, eu não vou dar muita atenção a isso. Eu vou dedicar o dia inteiro, ou pelo menos uma grande parte desse dia, para aprender esse vocabulário. E o intuito da gente aprender essas 1000 palavras é para a gente poder formar frases simples e também poder manter uma conversação básica. Para memorizar as palavras, eu vou ler, eu vou escrever, e eu vou repetir, eu vou falar todas essas palavras em voz alta, e vou fazer isso tudo de novo, vou fazer isso várias vezes durante o dia. Quando eu estiver cansado, eu vou assistir um pouquinho de dorama, eu vou dançar um pouquinho de K-pop na sala para me animar e depois eu volto a estudar de novo. E a minha intenção, na verdade, é de ter uma imersão completa nesse universo coreano. Guardar essas 1000 palavras na minha cabeça em um dia só vai ser muito difícil, mas pelo menos eu vou ter prática durante a semana inteira. E o quarto passo é aprender a gramática. Nesse caso, para aprender a formar as frases simples, eu vou focar em só aprender a gramática durante 2 dias inteiros. Se eu ver que a gramática está muito complicada, eu vou focar somente em aprender a ordem das palavras, pronome, conjunção e preposição. Isso é essencial para que eu possa formar frases. Se você é o tipo de pessoa que faltou aula de português, eu vou explicar para você rapidinho. O pronome, por exemplo, é aquilo que substitui o substantivo. Por exemplo, se eu quero falar Maria comeu o bolo, eu também posso substituir isso por ela comeu o bolo. O ela é um pronome. Preposição é o que liga duas palavras, né? Por exemplo, a casa do Luiz, cheguei com ela. O do e o com são preposições. E a conjunção é o que liga as orações dentro de uma frase. Por exemplo, Maria comeu o bolo e saiu de casa. A pizza acabou, mas a gente comprou sorvete. Entendeu? Nesse caso, o e o mais são conjunções. Sendo que, como é uma semana só de aprendizado, eu não vou focar em aprender coisa muito complicada sobre a gramática. Eu acho que esses 3 pontos são os mais interessantes. Ou seja, vai ter bastante oportunidade para praticar aquelas 1000 palavras. E o 5º passo é praticar. E para praticar a língua, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar flashcards, que seria o quê? Um cartão de memória. Então, eu vou cortar pedaços de papel e eu vou escrever a palavra em coreano de um lado e do outro lado eu vou fazer um desenho com o significado daquela palavra. Então, se por exemplo eu quero aprender o significado de sol em coreano, de um lado do papel eu vou fazer o desenho do sol e do outro lado eu vou escrever em coreano o significado da palavra sol, que eu não sei ainda qual é. Conforme eu já disse antes, eu vou praticar bastante ouvindo e repetindo. Vou baixar as letras das músicas de K-pop para praticar minha fala. E se aparecer alguma coisa muito complicada, se eles falarem alguma coisa muito complicada nas canções, eu não vou dar muita atenção a isso, eu simplesmente vou seguir o plano. E o intuito desse exercício é para eu me familiarizar com a pronúncia das palavras e também identificar palavras que são ditas com uma certa frequência. Eu vou mostrar todo esse meu processo de aprendizado no vlog e eu vou dividir com vocês o que eu aprendi e também se eu vou conseguir me comunicar em coreano depois desses 7 dias. E, gente, é claro que você em uma semana não vai aprender um nível de coreano a ponto de você falar sobre política ou entrar numa universidade, né? E o intuito desse desafio é aprender o básico para você poder se comunicar e entender a língua. Então, só para ficar claro, eu vou resumir os métodos. Primeiro passo, imersão. Eu vou ouvir, ler,
falar e respirar em coreano. Segundo passo, aprender o alfabeto e a pronúncia básica. Terceiro passo, memorizar as 1000 palavras mais usadas em coreano. Quarto passo, aprender a gramática. E quinto passo, praticar através de exercícios. E conforme eu já disse antes, eu vou usar essa estrutura para aprender o coreano, mas ela também pode ser usada para aprender qualquer outra língua de maneira rápida. Então se você tem alguém que vai viajar ou que vai aprender uma língua nova, já envia esse vídeo para essa pessoa para dar uma ajudinha para ela. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação quando eu postar o próximo vídeo. Então a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau!